Boa noite. Você confere agora os assuntos que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Homem confessa que violentou a enteada de 13 anos e é preso. Polícia procura cuidador que é suspeito de agredir idosos em asilo na Grande BH. Pai do garoto João Miguel passa a ser investigado por suspeita de envolvimento com prostituição. O ministro da Saúde anuncia em BH 50 milhões de reais para pesquisas de doenças tropicais. No futebol, final de semana ruim para o Cruzeiro, que perdeu no Brasileirão, e para o Atlético, que ficou no empate sem gols. Corrida de drones é atração aqui na capital. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Está sendo procurado pela polícia o cuidador de idosos suspeito de agredir pacientes de uma casa de repouso em Santa Luzia, região metropolitana aqui da capital. A mulher responsável pelo local e a filha dela estão presas preventivamente. Pelo menos 2 pessoas teriam morrido por causa dos maus tratos sofridos na casa. A proprietária investigada por maus tratos neste asilo em Santa Luzia e a filha dela tiveram as prisões convertidas em preventivas. De acordo com a delegada que investiga o caso, as mulheres de 47 e 27 anos são suspeitas de agredirem idosos que viviam na instituição. A gente teve realmente a resposta de que a prisão, que estava apenas em prisão em flagrante, foi convertida em prisão preventiva. Então hoje a gente pode dizer para a sociedade que, graças a Deus, as 2 irão responder o procedimento presas. De acordo com as investigações, os idosos em situação de maus tratos ainda estavam desnutridos e com quadro de pneumonia. A suspeita ainda, segundo as investigações, de que pelo menos 3 pessoas morreram por causa das condições em que viviam no local. Vizinhos que preferem não se identificar confirmam as suspeitas de maus tratos. A gente escutava muito grito durante o dia, a gente passava quando eu ia caminhar com minhas amigas. Pedindo socorro, ajuda. De madrugada, quando eu ia trabalhar, mais ou menos às 5h30 da manhã, eu me deparava com aquela imagem onde aqueles montes de velhinhos dentro de uma piscina, nesse frio que estava. Um funcionário do asilo, também suspeito de agredir os idosos, está sendo procurado pela polícia. Após as denúncias, pelo menos 14 idosos foram levados para o hospital da cidade e outros retirados por parentes. Pelo menos 21 idosos permanecem aqui na casa de acolhimento, recebendo atendimento médico e também assistência social. O asilo, que não tem documentação legal e que já havia sido reprovado pela vigilância sanitária, não pode mais receber idosos. O funcionamento do asilo vem sendo acompanhado pela Guarda Municipal. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de abrir inquérito para investigar se houve crime de abandono de incapaz por parte de familiares. A defesa das 2 mulheres presas disse que vai entrar com pedido de habeas corpus. Um adolescente de 13 anos morreu eletrocutado quando tentava tirar um papagaio da rede elétrica em Montes Claros, no norte de Minas, nesse domingo. Segundo testemunhas, o menino usou uma vara de bambu e encostou na fiação. O pai do garoto João Miguel, suspeito de desviar 600 mil reais arrecadados para o tratamento do filho e gastar com luxo e diversão, pode estar envolvido com outro crime, o gerenciamento de garotas de programa. De acordo com a polícia, ligações gravadas com autorização judicial revelam que Matheus Henrique Leroy Alves pretendia abrir uma casa de prostituição na Bahia. E veja agora outras notícias. Aliás, gente, continuando ainda nesse caso, desde que o suspeito foi preso, o pai do João Miguel, que a família tem se visto envolvida em um escândalo que ganhou o país e que chama a atenção de todo mundo. A mãe de João Miguel conversou com a nossa equipe e falou sobre os momentos difíceis que ela tem passado e da vergonha de sair na rua. Mãe e filho, que já não saíam muito, agora passam o dia dentro de casa em Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais. A reclusão aumentou com o sentimento de vergonha. O pai do menino deu um golpe milionário na própria família ao gastar parte do dinheiro arrecadado em uma campanha nas redes sociais. O dinheiro seria para o tratamento de João Miguel, de 1 ano e 6 meses, que sofre de atrofia muscular espinhal, uma doença rara. Inacreditável o que aconteceu, entendeu? Sem chão, só isso. Você desconfiou? Não. O pai, Matheus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi preso em Salvador, no motel à beira-mar,
São diárias que chegam a R$2.000. Segundo a polícia, ele gastou R$600 mil em festas, bebidas, drogas e hospedagens. Durante a campanha, ele pedia ajuda para o filho nas redes sociais. Quando a pessoa quiser fazer algum evento, alguma coisa, procurar nós, né? E tudo que for ser feito em prol de João Miguel vai estar sendo compartilhado justamente nessa rede social. A quebra do sigilo bancário do pai confirmou que ele transferiu dinheiro para outras contas, o que indica participação de outros envolvidos no golpe. Foi a própria Karine quem denunciou o marido à polícia. O casal tinha 4 contas bancárias conjuntas que totalizavam R$1 milhão. O João Miguel está em casa, aguardando pelo início do tratamento com as 3 primeiras doses que foram liberadas pelo governo depois que a família ganhou uma liminar na justiça. Enquanto isso, a campanha para arrecadação de recursos fica suspensa pela família. A decisão de suspender a arrecadação foi anunciada nas redes sociais da campanha. A expectativa agora é que, com o início do tratamento, melhore o estado de saúde de João Miguel. Nada do que acontecer vai me tirar o desejo de dar a ele uma qualidade de vida que ele precisa. Até mesmo para ele ficar um pouco mais com a gente. Veja agora outras notícias que são destaque em Minas nas últimas horas. O vereador de NAC, Marcos Alves de Lima, do PSDC, foi indiciado hoje pela Polícia Civil pela morte do prefeito da cidade, Hélio Pinto de Carvalho. Segundo a investigação, foi homicídio qualificado por motivo fútil e premeditação, sem possibilidade de defesa da vítima. O prefeito foi assassinado no dia 13 de julho por causa de uma disputa de terrenos. PM tem carro e arma roubados na noite desse domingo em BH. A polícia fechou um cerco e conseguiu apreender 2 adolescentes e um homem suspeitos dos crimes. Com eles foram encontrados 2 armas, dinheiro e drogas. A mata nas margens da MG10 em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi atingida por incêndio na tarde desse domingo. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo antes do anoitecer. Foi enterrado hoje em Belo Horizonte o artista plástico Décio Noviello. Noviello estava com 90 anos e era carnavalesco das escolas Canto da Alvorada e Cidade Jardim. A causa da morte não foi informada. Mulher é presa no centro da capital vendendo brigadeiros recheados com maconha nesse domingo. Os policiais faziam uma abordagem de rotina quando identificaram a suspeita. Parte dos 720 quilos de ouro roubados no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na semana passada, pertencem à mineradora canadense Kinross, que tem uma mina em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. A empresa não quis confirmar quantos quilos pertencem ao grupo. O metal seria enviado para clientes da mineradora em outros países. A carga tinha seguro. Nesta segunda-feira, a polícia prendeu um terceiro suspeito de participar dessa ação. Estudantes da rede estadual voltaram às aulas hoje. Foi dia de voltar a acordar mais cedo, claro, reencontrar os colegas e retomar o ano letivo com ânimo renovado. Depois das 2 semanas de férias, o movimento começou na rede escolar estadual nessa manhã. Estudante do 7º ano, Rafaela estava ansiosa para o retorno às aulas. Acordar cedo é com ela mesma. Já tô acostumada, né? Até nas férias eu acordo cedo. A gente fica com saudade, né? Estudar é essencial para a vida. Já o Rafael gosta de aproveitar as férias para dormir até mais tarde. Durante o recesso, acordava no meio da manhã e ficava no edredom vendo TV. Para ele, não foi fácil levantar às 5h30 nesta segunda. Bem difícil porque tava frio e eu tava com sono. Eu ainda tô com preguiça, só que menos, porque agora eu tô com meus amigos. Para a diretora deste colégio na região centro-sul da capital, as férias de julho são importantes para renovar as energias e terminar bem o ano letivo. Eles chegam aqui mais tranquilo porque descansaram bastante daqueles primeiro semestre, né, tumultuado, cheio de muita cobrança. Aqui nesta escola são 770 alunos matriculados no período da manhã. Segundo a diretoria, cerca de 50% vieram para o primeiro dia de aula. E para este início, um pouquinho mais de liberdade para eles. Hoje o tempo no pátio foi maior. O café da manhã também foi caprichado. Arroz, tutu de feijão, linguiça calabresa e salada preparados com muito carinho para receber os pequenos. Assim que chegam na escola, eles já passam aqui na cantina para perguntar qual que é a refeição do dia. É gratificante, né?
trabalhar com os alunos, com os meninos. Eu gosto muito. A partir de amanhã, as escolas particulares e municipais também retornam das férias. O volume de carros no entorno das escolas deve aumentar bastante. Para evitar infrações que costumam complicar o trânsito na entrada e saída dos estudantes, a BH Trans vai realizar a operação Volta às Aulas. É dupla. Acontece muito esta pressa que os pais alegam em deixar os filhos. É uma infração corriqueira. Também tem estacionar sobre faixa para pedestre, sobre passeios, a menos de 5 metros das esquinas, atrapalhando até a conversão dos veículos escolares. Temos diversas infrações comuns na porta da escola. Um homem de 53 anos foi preso nesse domingo em Montes Claros, cidade do norte do estado, por abusar sexualmente da enteada de 13 anos, que também é sobrinha dele. De acordo com a polícia, os abusos aconteceram várias vezes. O suspeito confessou os crimes e disse que comprou anticoncepcionais para a garota. Segundo as investigações, a menina sofre de transtornos psiquiátricos. Ela foi levada para o hospital. Foi realizada hoje em Bento Rodrigues a cerimônia de início das obras da primeira casa de moradores do distrito atingido pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco em novembro de 2015. Este, gente, é o protótipo digital da casa que será construída. A tragédia ocorrida em Mariana é considerada aí o maior desastre ambiental do país. Deixou 19 mortos e mais de 500 mil pessoas atingidas em Minas e também no Espírito Santo. E veja a seguir, corrida de drones reúne tecnologia e emoção em Belo Horizonte. E quem nunca manobrou um drone pode ir lá e aprender. Estamos de volta e o assunto agora é futebol. A semana será de decisões importantes para Atlético e Cruzeiro. E como está de olho na partida de amanhã contra o River Plate pela Copa Libertadores, o técnico Mano Menezes do Cruzeiro poupou os titulares no jogo do último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Resultado, o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0. No duelo entre equipes que disputam a Libertadores, levou a melhor quem decidiu não poupar. Mesmo visitante, o Atlético Paranaense entrou em campo com o que tem de melhor e mandou no jogo. Aos 28 minutos, Nicão foi derrubado na área. Pênalti. Jonathan deslocou Rafael e abriu o placar. Na melhor oportunidade do Cruzeiro na partida, Fred escorou e Maurício cruzou, mas Cabral chegou atrasado. O domínio, que já era grande, ficou ainda maior no segundo tempo. O bombardeio dos visitantes teve até bola no travessão. Faltava capricho para ampliar o placar. Até que sobrou capricho nesta jogada. Bruno Guimarães finalizou cara a cara e deu números finais para o jogo. Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 2. O técnico Thiago Nunes arriscou, colocou os titulares em campo e o Atlético Paranaense levou os 3 pontos. Já o técnico Mano Menezes segue apostando nas Copas e o Cruzeiro continua em situação delicada no Brasileirão. Temos que pontuar num percentual maior para, não tenha dúvida nenhuma, diminuir essa pressão de estar nas últimas colocações. Penso que temos condição de fazer isso. Vamos trabalhar para isso, nós aqui dentro e o clube. E o Atlético empatou com o Goiás em 0-0 em jogo realizado nesse domingo, fora de casa, mas ainda assim mantém o 4º lugar no Brasileirão. O nosso repórter André Salles e também comentarista já está com a gente para explicar essa partida, porque a torcida está na bronca, né, André? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado em casa. Acho que se a gente for olhar pelo jogo, que foi o jogo, o torcedor do Atlético pode sim lamentar esse resultado. Teve aí uma pressão do Atlético, teve mais próximo da vitória do que os donos da casa do Goiás, na minha opinião. Teve inclusive uma bola no travessão do Alejandro, né? Então eram possibilidades do Atlético vencer. Mas mesmo assim, o resultado não pode ser visto também como tão ruim, né? Jogar fora de casa lá em Goiânia às vezes é complicado e o Atlético conseguiu se manter no G4 graças a esse ponto, já que o São Paulo acabou vencendo o Fluminense fora de casa. Então, se não tivesse empatado, seria ainda pior saindo do G4. Mas eu acho que o grande problema, e que talvez o torcedor vai ficar aí na bronca, é a questão dos 2 últimos jogos. Como deixou escapar aqueles 2 pontos contra o Fortaleza, era o momento de recuperar. Mas mesmo assim, vejo o resultado como um resultado normal. Agora, rapidinho, conta pra gente de amanhã. O Cruzeiro tem um desafio importantíssimo, decisivo na Libertadores contra o River Plate.
E aí vai com carga total, nada de poupar titular, né? Dessa vez não. Nós vamos ver com certeza o time principal do Cruzeiro vai enfrentar o atual campeão da Libertadores, precisa de uma vitória, né, para se classificar, empates com gols da River, empate em 0-0 e pênaltis. Agora tem que esperar o que o Mano Menezes vai fazer. Uma grande possibilidade do Robinho ficar fora do jogo e aí entrar o Cabral no time, fazendo um time até mais defensivo, como foi no segundo tempo contra o River Plate. Vamos esperar, acho que é um Cruzeiro bem postado, né, não saindo com tudo, talvez no segundo tempo o técnico Mano Menezes arriscando mais. Tá certo, amanhã você volta. Obrigada, André. Com certeza, um abraço. Os drones vêm se tornando uma ferramenta cada vez mais utilizada por governos e empresas e ganharam outra utilidade. O esporte já tem até corrida de drone, sabia? Tem um circuito de competição montado aqui em Belo Horizonte que virou atração. Mas olha, quem nunca operou um equipamento como esse também tem espaço para ir lá e aprender. Eles possuíam funções militares na Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, ficaram acessíveis e ganharam mais adeptos. Tanto que hoje podem ser pilotados por controle remoto ou aplicativos instalados em smartphones. Esses equipamentos, além de marcar uma nova era tecnológica, também se tornaram uma nova modalidade esportiva, a Drone Race ou corrida de drones. No circuito montado em Belo Horizonte, em um espaço de mais de 300 metros quadrados, o objetivo é ser o mais rápido entre os participantes, completando voltas na pista, passando por obstáculos diversos e luminosos. Mas a brincadeira não fica só naquela questão de tentar conquistar o primeiro lugar na corrida, não. Tem adrenalina e ela vem por meio destes óculos aqui. Com eles, a sensação é de estar pilotando o drone dentro dele. Entrei na brincadeira, bacana demais. A nossa ideia foi trazer esse formato de pista indoor, com diferentes obstáculos aqui, níveis diferentes de pista, para quem já voa e para quem quer vir aprender a voar. Para os menos experientes, o evento conta com simuladores de voo e instrutor. Também é possível competir online com outros pilotos de qualquer lugar do mundo. Quer viver a experiência? Basta ter mais de 7 anos de idade. A Drone Race vai até 26 de agosto no estacionamento coberto do Minas Shopping, região nordeste de Belo Horizonte. O valor é de R$ 2 por minuto, sendo o mínimo de 15 minutos, ou seja, R$ 30. E agora pausa nas notícias do dia para a gente falar de um assunto diferente, a capacidade do nosso cérebro. Segundo o professor de física mais famoso do Brasil, esse papo de que a nossa mente é subutilizada é mentira. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, o cérebro humano é um dos dispositivos mais complexos que existem. Ele tem cerca de 1 trilhão de neurônios. Esse trilhão de neurônios é envolvido por 10 trilhões de células de suporte. Há muitos mitos sobre este órgão misterioso. Um dos mais permanentes diz que usamos apenas 10% da sua capacidade e que, se conseguíssemos usar os outros 90%, poderíamos facilmente ganhar um prêmio Nobel, uma medalha olímpica ou até mesmo poderes paranormais. Esse mito circula por aí há décadas. E isso se deu por conta, rapaz, de uma interpretação errada de um estudo realizado por um neuropsicólogo na década de 1920 que removia parte do cérebro de ratos para saber onde a memória ficava guardada. O mito de que só usamos 10% do nosso cérebro finalmente se provou mentira com a invenção de novos métodos de escaneamento e visualização, que mostram a atividade do cérebro como ressonâncias magnéticas funcionais ou as tomografias de emissão de pósitrons. Para algumas simples atividades, como falar, ler, andar, rir, comer, enxergar ou ouvir, usamos apenas alguns pontos do cérebro. Mas em um período de 24 horas, acabamos iluminando todas as partes da nossa massa cinzenta, se estivermos observando em uma ressonância. Se usássemos o nosso cérebro inteiro ao mesmo tempo, acabaríamos sofrendo uma convulsão epilética. Ficou claro? Então é isso aí, irmãozinho. Você já usa o seu cérebro na sua totalidade. Fica tranquilo. Falou legal? Bye, bye. E depois do intervalo, o queijo Minas artesanal foi a estrela de um festival que reuniu produtores de todo o estado nesse final de semana aqui em Belo Horizonte. Até já! O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ontem aqui em Belo Horizonte mais 50 milhões de reais para incentivar pesquisas de vacinas
e tratamentos de doenças tropicais como a dengue, malária e doença de Chagas. Segundo ele, o SUS mudou a estratégia de investimentos e vai focar nas doenças típicas de países em desenvolvimento. O ministro participou da abertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e da Sociedade Brasileira de Parasitologia. A vacina da dengue, segundo o ministro, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan e que tem recursos do SUS, pode ser anunciada ainda neste ano com chance de 85% de cobertura. Nós convivemos com 10 milhões de chagácicos dentro do Brasil, todos os anos com casos novos. Nós precisamos de testes diagnósticos, nós precisamos de novas drogas, nós precisamos maneiras de identificar doenças que se transmitem através da placenta. E a gente praticamente tinha 60 milhões acumulado no tempo, a gente mantém os 60 acumulado e dobra, põe mais 50 para essa linha. Devemos conseguir colocar, eu quero ultrapassar os 150 milhões e no ano que vem eu quero ver se a gente chega a 200 milhões em pesquisas relacionadas aos nossos problemas, para nós termos soluções como a solução que o Butantan parece que está chegando da vacina da dengue, que está no último estágio, que o SUS financiou, e ver se a gente consegue uma vacina inteligente, uma dose, que pegue os 4 vírus e que dê mais de 85% de cobertura. Várias cidades brasileiras estão proibindo o uso e a venda de canudos de plástico. Belo Horizonte começou a discutir o assunto e já houve uma votação em primeiro turno na Câmara dos Vereadores. Na região metropolitana da capital, a cidade de Contagem saiu na frente. A lei que proíbe o uso de canudos plásticos em bares, restaurantes e lanchonetes foi publicada no Diário Oficial de Contagem e passa a valer a partir de agora. A iniciativa segue uma tendência de vários países e de cidades brasileiras que têm legislação semelhante. A nova lei permite apenas o uso de canudos feitos com papel reciclável ou biodegradável. Quem descumprir a legislação estará sujeito às penalidades que ainda não foram definidas pela Prefeitura. O Executivo tem 180 dias para regularizar essas penalidades. Leonardo é dono de um restaurante no bairro Eldorado. Ele disse que só ficou sabendo da lei por comentários na internet e que a partir de agora vai substituir os velhos canudos de plástico pelos de papel. Como já estou ficando mais velho, né? Meus filhos que vêm, meus netos, então eles já têm que preocupar com o futuro do meio ambiente, né? Com certeza, se a gente não fizer alguma coisa, futuramente não vai ter, né, um meio ambiente saudável para todos. Em Belo Horizonte, um projeto parecido tramita na Câmara Municipal. Os vereadores já votaram num primeiro turno e a previsão é de que a votação em segundo turno ocorra em agosto. Mesmo antes de ter uma lei específica, este restaurante na Savassi se antecipou e desde janeiro usa canudos de macarrão para substituir os de plástico. Eles não interferem no sabor da bebida e duram cerca de 40 minutos. A gente vendo que aqui no bairro não tem coleta seletiva, então nós vamos buscar formas de reaproveitar o lixo que a gente produz. Estabelecer uma meta de chegar a 80%. A gente então começou a utilizar esse canudinho de macarrão que agregou demais, ele não agride, ele é retornável, ele é reciclável, altamente reciclável. Canudos de bambu e de alumínio também se tornaram alternativas. Fabiana, que coordena uma loja de produtos 100% sustentáveis, tem visto a venda deste tipo de produto aumentar a cada ano. Eu acho que é mais que uma tendência, é uma necessidade urgente, passou da hora da gente pensar que impacto que a gente está causando e que legado a gente está deixando aí para o nosso meio ambiente, para as próximas gerações. Então, a gente precisa repensar e parar para pensar e fazer diferente. O queijo Minas artesanal foi a estrela de um festival realizado nesse fim de semana. Sabor e tradição que reuniram produtores de todo o estado aqui em Belo Horizonte. Aqui o protagonista é o queijo artesanal que dá o toque especial na finalização do prato. Muito bom, ótimo, ótimo. Saboroso. Muito saboroso. Maravilhoso, adorei. É o Festival do Queijo Minas Artesanal que movimentou a capital mineira no fim de semana. É uma oportunidade de negócio, está divulgando, as pessoas estão podendo conhecer aquilo que a gente faz com tanto amor. Delícia e tradição que reuniu produtores de 7 regiões reconhecidas como fabricantes da iguaria nos moldes da certificação de origem. A gente na roça, a gente chega, faz, trabalha, bacaninha, mas essa feira está levando a gente, mostrando a gente a nossa cara, a nossa identidade do nosso queijo. O nosso ouro branco ganhou ainda mais destaque este ano em uma premiação internacional na Europa. Nem França, nem Suíça. Aqui é canastra. Para nós foi uma surpresa muito positiva,
porque você divulga o produto para o mundo inteiro, sabe que é um produto de qualidade. O investimento nessa área dos microempresários, dos microprodutores, pode trazer muita gente desses 13 milhões de desempregados do Brasil para a formalidade. Esse é o grande objetivo, melhorar a renda das pessoas, geralmente são produtores pequenos, para que eles vivam dignamente nas suas fazendas. Das fazendas para casa. Todo mundo lá em casa é hábito comum o queijo, né? Toda manhã ou à noite. Então a gente não dispensa o queijinho de jeito nenhum. Você sabe que a nossa equipe aqui no Jornal Band Minas trabalha para te deixar bem informado de segunda a sexta, mas também para te ajudar a resolver problemas, situações aí desagradáveis que você, seus amigos e sua família têm vivido. Então, use o nosso mecanismo aí de compartilhamento de informações, que é o Band Zap. Anote aí, por favor, no seu celular agora para você saber onde está o número quando você precisar. É o 31 99 772 7663 e nos conte todos os problemas, combinado? Ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Até lá e boa noite.